Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como integrar a plataforma de pagamentos Eduz, o gateway de pagamento Eduz, com o bot Conversa. Esse vídeo é bem importante que você preste atenção em todos os detalhes, porque a Eduz é uma das únicas plataformas que tem algumas particularidades nos IDs das transações, tá? Então, se a configuração não estiver exatamente como está na documentação, pode ser que essa integração não rode aí para você. Então vamos lá, aqui para a tela do computador. Então aqui no bot conversa a gente tem o menu de automação webhook. A gente vai criar um novo webhook e aqui eu vou dar o nome de Eduz compra Eduz fatura, tá? Isso aqui é um detalhe bem importante também. Não o nome em si, mas você vai entender isso lá na opção do webhook, porque a Eduz ela separa os eventos dela em fatura ou abandono de carrinho. E dentro de fatura você pode ter o aguardando pagamento, o pagamento aprovado, enfim, todos os eventos, a não ser o abandono de carrinho, eles ficam dentro desse evento de fatura, tá? Então a gente tem que criar um filtro disso aqui dentro do bot conversa. Então vamos lá. Criou aqui o webhook, ele vai gerar para você o link. Você vai copiar ele, lembrando em modo teste, para a gente mapear as informações aqui. E aí eu vou lá na minha Eduz. Aqui na Eduz, eu tenho esse menu aqui embaixo ó, de webhooks. E aqui eu tenho os webhooks criados de outros produtos, enfim. Pode ser que você tenha uma lista, pode ser que você não tenha nenhum dado aí nesse webhook, tá? E percebam que aqui ó, eu tenho o tipo desse webhook, ou seja, pode ser do tipo fatura ou abandono de carrinho. Então eu vou criar aqui um webhook fatura, clico aqui em nova URL, aqui eu seleciono de novo fatura ó, e dou um nome para ele, bot conversa. Aqui eu posso selecionar os produtos, eu vou selecionar esse produto aqui em específico e aqui eu vou colar a URL, tá? O ideal é que você selecione um produto por webhook, tá? Para ficar mais fácil o mapeamento dos campos ali. Criei esse webhook aqui e aí ele foi criado para mim, acho que aqui embaixo, ó. Beleza, ele gerou aqui, ó. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou enviar um teste. O ideal é que você entre no checkout desse produto, tá? E gere um evento do qual você deseja mapear isso dentro do bot conversa. Por que eu falo isso? Esse teste aqui da Eduz, ele geralmente não é fidedigno aos dados de uma compra real. Ou seja, eu posso estar enviando o teste aqui e mapeando todos os campos dentro do bot conversa, que quando eu receber um evento real, não necessariamente vai ter aquelas mesmas informações que eu tinha mapeado antes. Então, aqui pode ocorrer o primeiro erro, tá? A gente vai enviar o teste aqui, mas o ideal é que você faça com a compra real. Então, eu vou mapear aqui o evento de aberta. Na verdade, eu vou colocar aguardando o pagamento, tá? Aguardando o pagamento, eu vou enviar o teste. Quando eu envio esse teste, aqui no bot conversa, eu recebo esses dados aqui, ó. Clica ali em receber dados, recebi os dados de teste. Muito cuidado aqui nesse primeiro mapeamento, ó. Se você reparar, o custel aqui, ó, que seria onde o telefone do cliente seria apontado, ele perceba que ele tem um valor aqui na versão de teste. Só que quando você cria de fato um aguardando o pagamento de uma compra real, esse campo aqui ele não vem preenchido com o telefone do cliente. Então, pode ser que às vezes você selecione aqui e aí beleza, para você tá selecionado ali o telefone. Só que vai chegando as vendas reais e esse telefone, esse campo Castel, ele vem em branco. Então, o campo correto aqui para a gente mapear é o Castel. Só que antes da gente mapear, eu quero agora gerar um evento real para você comparar essas informações aqui, como se fosse um cliente seu mesmo, entre no checkout e fazendo a compra. Eu deixei o checkout aberto aqui, então eu vou simular uma compra de aguardando o pagamento, gerando um Pix, tá? Então, vou digitar meu nome, o CPF eu vou gerar um qualquer aqui,
o e-mail, eu vou colocar um e-mail.com.br, opa. E aqui o celular, eu também vou colocar um celular. Aqui. E vou gerar um Pix, tá? Gerar Pix. Automaticamente, como ele está apontado lá no webhook, ele vai gerar um aguardando o pagamento, porque eu acabei de gerar um Pix. Ou compra aberta também, fatura aberta, ele pode, eu acho que entra nesses dois status, tá? Como eu identifico esses status? Outro ponto importante da Eduz, que é uma particularidade só deles. Aqui dentro do webhook, ó, eu tenho uma limitação. Se eu clicar aqui nesse botão, ele vai para o GitHub. E aqui embaixo eu tenho dois links que eles demonstram os campos que serão enviados de acordo com os eventos ali. Então eu tenho aqui, ó, documentação dos campos enviados no webhook de fatura e documentação dos campos enviados no webhook de abandono. Vou abrir aqui o de fatura, que é o que a gente está criando agora. Aqui tem toda a documentação e está explicando o que vem em cada campo. Ó. Então eu tenho aqui ó, o CusCell, que é o celular do cliente, o CusTel, que é o telefone do cliente, só que lembra daquele detalhe que eu informei. No teste ele aparece como um telefone, mas numa compra real ele não vai aparecer. E aqui tem todos os campos, de acordo com as informações lá embaixo, que ele envia, né? Aqui, esse ponto aqui é muito importante, que é o trans-status, ou seja, o status de cada transação de acordo com as faturas. Então, quando eu tenho um trans-status com o ID 1, significa que eu estou recebendo no bot conversa uma fatura de status aberta. Quando eu tenho o ID 3, é uma fatura paga. Quando eu tenho o 4, é uma cancelada e assim por diante. Assim em diante. Vamos voltar aqui no bot conversa e verificar se já chegou o segundo envio aqui para nós. Ó. Olha, ele não chegou ainda, deveria ter a informação B aqui. Como eu faço para identificar quando a Eduz manda informação para o bot conversa? Aqui no webhook a gente tem o histórico. Então, se eu verificar aqui, ó, o aguardando o pagamento, ele gerou aqui um teste webhook, que foi aquele teste que a gente criou, mas, deixa eu ver, acho que ele não gerou ainda o fatura aberta. Ou o outro aguardando o pagamento que a gente gerou por último aqui ainda. Ou seja, ele não enviou essa informação lá para o bot conversa nesse primeiro momento. Pode ser que demore um pouquinho mesmo, tá? Isso é normal. Olha só, ele demorou um pouquinho, mas foi enviado, ó. Então, se você perceber, ele gerou aqui alguns webhooks para mim e um deles é o que enviou lá para o bot conversa com a fatura em aberto, tá? Fatura aberto. Se eu voltar aqui no bot conversa e atualizar os dados, eu recebi uma informação com o tipo B aqui, a letra B, e percebam que agora sim eu tenho os dados de uma compra de um checkout real, né? Como se fosse um cliente ali preenchendo esse checkout. Percebam que as informações mudaram um pouco do que eu tinha no teste. Ó. Então, no teste eu tinha algumas informações. Aqui, por exemplo, no Castel, que foi o exemplo que eu dei. E aqui no Castel eu não tenho nada, ó, quando eu tenho uma compra real. Então, muita atenção nesse ponto. Agora, a partir disso, eu consigo mapear os campos de acordo com as informações reais que eu recebi. Então, aqui no primeiro, no telefone, perceba que no telefone informado pela Eduz eu não tenho DDI, ou seja, o código do país. Então, obrigatoriamente, eu tenho que deixar o 55 fixo aqui, que seria o código do DDI do Brasil, e apontar o telefone. No nome completo, eu vou buscar aqui o CusName, que seria o nome do cliente que está comprando. A outra informação agora, já no próximo campo que a gente tem que mapear aqui, deve ser essa informação aqui, ó, que é o trans-status, ou seja, o status dessa fatura aqui em específico. Como ela gerou uma fatura em aberto, provavelmente o status dela deve ser 1. Então vamos confirmar lá se ele mandou realmente esse status 1. Se eu olhar aqui, trans status, vamos
transitens, transjob status, aqui ó, transstatus igual a 1, ou seja, está batendo lá com a documentação. É uma fatura aberta, está como 1. Então, como que eu tenho que mapear isso aqui dentro do bot conversa? Porque já que ele está com a fatura em aberto, eu tenho que enviar um fluxo para ele dizendo, ó, eu vi que você gerou uma fatura e não foi pago ainda. Nesse caso específico, eu vou mapear esse campo aqui, ó, atualizar um campo do usuário e vou salvar ele em algum campo específico aqui dentro do bot conversa, do qual eu já tenho ele pré-definido. Nesse caso, eu posso criar ele aqui em configurações, campos personalizados, campos do usuário. Vou criar um campo aqui, status fatura, se eu não tiver ele ainda. Pode ser do tipo texto mesmo. Criei o status fatura. Atualizo aqui a página, para que eu consiga selecionar ele ali embaixo. Agora, eu venho aqui e seleciono ele, status fatura. E o valor aqui, eu vou digitar trans aqui em cima e ele vai me mostrar aqui, ó, trans status igual a 1. Beleza. Esse aqui é o campo obrigatório que você tem que definir para que você identifique o status da fatura. Os outros campos são opcionais. Então, por exemplo, eu quero gravar também o valor do produto. Aí eu procuro aqui o valor, value. Será que tem alguma coisa do tipo? Aqui, ó, trans value, 1200. E aí, depois que eu mapear todos os campos que eu desejar aqui, eu faço o envio do fluxo, tá? Esse fluxo em específico, ele deve ter algumas condições. Então, eu nem vou apontar ele aqui. Eu vou voltar e vou mostrar como a gente cria esse fluxo da Eduz. Acho que eu já tenho algo criado. Eu vou criar outro aqui. Eduz faturas. Fatura. Esse fluxo aqui específico, ele vai ser o fluxo de entrada para todos os eventos da Eduz. Como que eu vou criar ele? Eu vou criar ele já com um bloco de condição. Então, o bloco inicial tem que conectar no bloco de condição. Aqui dentro do bloco de condição, eu vou fazer uma verificação daquele status fatura que a gente mapeou lá dentro do webhook, se ele é igual a 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim eu consigo criar um filtro inicial no primeiro fluxo a ser enviado e a partir dessas condições aqui eu encaminho ele para os fluxos de destino. Então, se eu sei que o status dele é igual a 1, quer dizer que ele é uma fatura aberta. Nesse caso aqui, eu teria que criar outro fluxo da Eduz de fatura aberta. E aí eu vou criando aqui as outras condições, ó. Não é o status igual a 1, então vai ser o status igual a, vamos ver lá na documentação, 3. Status 3 é igual a fatura paga. Nesse caso aqui, eu posso criar uma conexão de fluxo e enviar para o fluxo lá de fatura paga. Aqui, ó, só para você entender melhor, eu tenho que criar outros fluxos baseados nos eventos ali. Então, Eduz aberta, Eduz paga e assim por diante. E aí, lá naquele fluxo de entrada, que seria o Eduz fatura, eu vou selecionando os fluxos de acordo com o status aqui, ó. Então, status 1 é igual a aberta, eu venho aqui e seleciono o Eduz aberto. E aí, dentro desse fluxo Eduz aberto, eu crio as mensagens, as condições, as etiquetas, de acordo com o status que eu estou enviando. Então, aqui nesse caso, o 3 é paga, eu faço conexão de fluxo com o 3, aqui o Eduz paga. E assim por diante, eu vou criando aqui os blocos de condição de acordo com os status do qual eu queira enviar as mensagens, tá? Criei esse fluxo inicial aqui de entrada e criei todos os outros.
eu posso vir aqui, ó, e selecionar, atualizar a página, que eu acabei de criar o fluxo, né? Atualiza a página, venho aqui e seleciono o Eduz Fatura. Depois que eu mapeei tudo, criei os fluxos, eu posso vir aqui em cima e marcar ele como ativo, tá? Lembrando, a gente só criou o webhook da Eduz Fatura. Se eu quiser criar um de abandono de carrinho, eu tenho que gerar uma nova URL, criar um novo webhook aqui dentro, né? Selecionar abandono de carrinho, seleciono o produto, volto aqui no bot, crio outro webhook, que seria Eduz abandono de carrinho. Só que nesse caso aqui específico do abandono de carrinho, eu não preciso salvar o status, porque eu sei que o abandono de carrinho é só um status e ele só abandona mesmo de fato. Então, ele é mais simples. Gerei aqui o webhook, ó. Volto lá, colo a URL, coloco aqui bot conversa, abandono, por exemplo. Crio aqui. E beleza, quando gerar um abandono de carrinho, ele vai disparar lá. E aí você faz o mesmo processo. Vai chegar aqui as informações, você mapeia o telefone, você mapeia o nome e, se você quiser, você pode enviar o fluxo já direto, porque o abandono de carrinho não tem todas aquelas condições que a fatura tem. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar aqui na nossa central de ajuda, abrir um chat ou criar uma postagem lá no Discord para o nosso time de suporte.